Então vamos nessa. Então, ó, vou olhar esse sistema, tá? E aqui a gente vai ter o meu sistema de refrigeração industrial da planta de vocês aqui em Jaguariúna. É lógico, tá, que agora está meio bagunçado, mas o importante é o seguinte, é olhar ele em partes. A hora que eu vou olhar em partes, eu vou olhar o quê? Primeiro os equipamentos principais, padrão do meu circuito. Depois disso, eu vou colocando os equipamentos complementares e anexos. Então, a hora que eu vou olhar primeiramente esse sistema, eu vou aonde? Compressor, condensador, dispositivo de expansão, separador de líquido menos 10, bomba e evaporador. Ponto. Compressor, condensador, dispositivo de expansão, separador de líquido menos 10, bomba e evaporador. Então, esse meu compressor aqui, ele vai fazer o seguinte: descarga do meu compressor, pressão 13 bar, temperatura 100 graus. Qual que é a temperatura de saturação a 13 bar? 35. Qual que é a temperatura da descarga? 100. Então o fluido refrigerante está superaquecido, SHDP, Superheat Discharge Pressure, em 65 graus. O superaquecimento da descarga é quanto? 65 graus. Ele vai para o meu condensador. O meu condensador ele vai fazer o quê? Desuperaquecer. Diminuir de temperatura de 100 para 35. E depois ele vai condensar, vapor a 35 para líquido a 35 graus. Sai do meu condensador com a pressão 13 bar. Qual a temperatura? 35. Líquido. Líquido a 35, 13 bar é um líquido saturado. Vem dispositivo de expansão. Dispositivo de expansão reduz a pressão de 13 para 2. Temperatura de 35 para menos 10. Depois do dispositivo que eu tenho? 90% de líquido, 10% de vapor. Qual que é o nome desse vapor? Flash gas, que é a parcela do líquido que se evaporou para fazer o quê? Reduzir a temperatura do restante do líquido, de 35 para menos 10. Entrou no meu separador, e aqui no meu separador o que eu vou fazer? Sucção da bomba. O que a bomba vai fazer? Pegar esse fluido refrigerante a menos 10 e vai recalcar para onde? Para o meu evaporador. Esse sistema é um sistema menos 10 ou mesmo 0 graus, eu tenho uma taxa de recirculação de 3 vezes. Se eu preciso de 10 metros cúbicos para evaporar e ganhar o calor no meu evaporador, eu vou mandar 30. Uma evapora, uma enche e a outra cria película no evaporador. No evaporador eu tive uma troca térmica pela movimentação de convecção forçada, meu ventilador movimentou esse ar, convecção forçada, evaporou uma parte, duas partes voltaram como líquido. Voltou para onde? Meu separador. Duas partes de líquido e uma parte de vapor. Temperatura, menos 10. Pressão, 2 bar. E aí esse fluido refrigerante, vapor, a 2 bar vai ser o quê? Recuperado pelo meu compressor da alta. Só que, como eu tenho essa área de vapor aqui, ó, do líquido até no vapor, o fluido refrigerante na saída do separador já vai estar a uma temperatura superior à temperatura de evaporação. Qual que é a temperatura de evaporação? Menos 10. Quanto que ele está? Menos 8. 2 bar, menos 10. Se ele está a menos 8, ele está o quê? 2 graus acima da saturação. 2 graus superaquecido. Até chegar no meu compressor, ele fez o quê? Chegou a menos 5, 2 bar. Qual que é a pressão de 2 bar? Qual que é a temperatura de saturação? Menos 10. Quanto que ele chegou? Menos 5. Então ele chegou quantos graus superaquecido? 5 graus superaquecido. Esse é o compressor de alta. Compressor de alta. Compressor, condensador, dispositivo separador, bomba e evaporador. Taxa de recirculação, 3 vezes. Pressão na sucção da bomba, 2 bar. Pressão de recalque da bomba, 1 bar e meio. Pressão suficiente para vencer a perda de carga da linha dos evaporadores. Pressão na descarga da bomba é pressão de sucção mais a pressão de recalque, 3 bar e meio. Ok? Então, esse é o lado da alta. Compressor, condensador, dispositivo separador, bomba e evaporador. Eu tenho o meu separador menos 35, que atende quem? Atende o túnel de congelamento. Atende quem? Atende a câmara de estocagem de congelado. E eu preciso alimentá-lo. O que eu faço? Estou pegando o líquido
a 2 bar menos 10 da onde? Desse separador aqui, ó, separador menos 10. Então peguei líquido a 2 bar menos 10 e vou alimentar o meu separador menos 35. Então vou passar por onde? No segundo dispositivo de expansão. Dispositivo de expansão número 2, que vai reduzir a pressão de 2 para 0 bar. E a temperatura? De menos 10 para menos 35. Com a redução de temperatura de menos 10 para menos 35, o meu flash gas foi menor, 10, 15%. Reduzi de 2 para 0. Cai aonde? Separador menos 35. Aqui a minha bomba vai pegar esse fluido refrigerante a menos 35 e vai mandar para onde? Para o meu evaporador. Da onde? Câmara de estocagem de congelado, ou nesse caso do túnel. No túnel, como a evaporação é muito grande devido à velocidade do ar lá no meu túnel de congelamento, e a evaporação, por ser muito grande, precisa de uma alimentação adicional, o que eu faço? Em vez de eu mandar só a massa que vai evaporar, eu mando 5 vezes. Uma evapora, 2 enche e os outros 2 cria película lá no meu evaporador, mantendo o evaporador sempre cheio, mantendo a minha área molhada sempre cheia, mantendo a minha área de troca térmica efetiva. Então vou mandar esse fluido, uma parte evapora, 4 volta como líquido. Ok? E aí esse vapor, dentro do meu separador a menos 35 a 0 bar, vai ser recuperado pelo meu compressor número 2, que eu chamo ele de booster ou de baixa. No separador ele ganha calor aonde? Nessa área de vapor do meu separador. Então eu já recupero esse vapor a quanto? Menos 32 a 0 bar. Então ele já está quantos graus superaquecido? 3. Chega no compressor a quanto? Menos 30 a 0 bar. Se ele evaporou a menos 35 e chegou a menos 30, significa que ele está 5 graus acima 5 graus acima da saturação. Então ele é um vapor superaquecido na sucção em 5 graus. Superheat, suction pressure, superaquecimento de sucção foi quanto? 5 graus. Esse compressor aqui é o compressor booster, compressor de baixa. O que ele faz? Pega da pressão baixa e eleva até a pressão intermediária. Por quê? Se eu tivesse uma máquina só para pegar da pressão baixa e elevar até o condensador, eu teria o quê? Um gasto energético muito grande. Eu teria o quê? Uma potência requerida muito grande. Eu teria um desgaste mecânico muito grande. Então, em vez de fazer isso, eu faço o quê? Eu trabalho com uma posição intermediária. Da mesma forma que eu tivesse o quê? Um levantador de peso que pega no chão e põe aonde? Põe no peito, posição intermediária. E daqui para o alto. Então, eu faço isso em 2 movimentos, que é o que eu tenho aqui no sistema duplo estágio. Duplo estágio, o que eu vou ter? Um compressor que pega na baixa e eleva até a pressão intermediária. E aqui, o meu compressor vai pegar da pressão intermediária, 2 bar, e elevar até o meu condensador. A única observação é o seguinte: na descarga desse meu compressor de baixa, ou booster, qual que é a pressão? 2 bar, pressão intermediária. Mas qual que é a temperatura? A temperatura é quanto? 40 graus. Bem, qual que é a temperatura de saturação a 2 bar? Menos 10. Quanto que é a temperatura da descarga? 40. Então, quanto que é o superaquecimento da descarga do booster? 50 graus. Se eu mandar esse vapor aqui a 2 bar a 40 graus, o que vai acontecer? O meu compressor da alta vai recuperar um vapor muito quente. E aí o superaquecimento da alta vai ser muito grande, o que vai causar o quê? Um gasto energético muito grande para o meu compressor da alta. Então o que eu faço? Eu pego esse meu compressor booster e pego a descarga dele e mando ele aonde? Dentro do líquido. Qual que é a temperatura do vapor? 40 graus, que é a temperatura da descarga do meu compressor booster. Qual que é a temperatura do líquido? Menos 10. Consequentemente, esse vapor a 40 vai perder calor para o líquido a menos 10. O vapor a 40 perde calor, diminui de temperatura. E o líquido a menos 10 ganha calor e evapora. E aí aquilo que o meu compressor da alta vai recuperar vai ser um vapor a 2 bar, a pressão intermediária, e a uma temperatura muito próxima do menos 10. E aí o sistema recomeça. Compressor, condensador, dispositivo, separador, bomba e evaporador. Esse
cara aqui, ele está funcionando como separador de líquido e também como um outro equipamento, RI, resfriador intermediário, reservatório intermediário. Então, quando eu vou olhar no meu sistema, eu vou o quê? Em partes. Compressor, condensador, dispositivo, separador menos 10, bomba e evaporador. Quero olhar o outro lado, o lado da onde? Do meu sistema menos 35, líquido, dispositivo de expansão 2, separador menos 35, bomba, evaporador. Sucção pelo booster que pega da pressão baixa a pressão intermediária. Aonde? No RI. Dividir o sistema no meio. E aí no meu compressor alta, pega novamente do baixo, do intermediário e eleva até a condensação. Obviamente tem outros equipamentos aí. Eu vou ter na descarga do compressor um separador de óleo, na saída do meu condensador eu vou ter reservatório de líquido, eu vou ter válvula solenoide para controlar o nível de líquido no meu separador, vou ter boia eletromagnética para controlar o nível dentro do separador, eu vou ter filtro na sucção da bomba, eu vou ter válvula de retenção na descarga da bomba, eu vou ter válvula de obturador cônico na entrada dos evaporadores para balancear os evaporadores, né? Tem várias outras coisas, tem o purgador de ar, tem o extrator de água, tem o detector de vazamento, mas todos esses outros equipamentos são complementares ao circuito. Esse é o básico. Ok? E aí, diretor? Obrigado, hein? Nada.